Fala galera, beleza? Você está no Focando no CFO, Matemática para o concurso do Barro Branco. Caminhamos para a aula 44, olha como evoluímos. E caso você queira informações do nosso curso completo, seja para essa prova, seja para uma outra, acesse focobarrobranco.com.br, lá tem um telefone do suporte, tire suas dúvidas, fechou? Então hoje vocês têm aula com o professor Danilo, ótima resolução, ótima aula, valeu! Olá pessoal, tudo bem? Bom, gente, mais uma aulinha do Focando no CFO e essa aula é uma aula muito especial porque é um tema muito recorrente nas provas de matemática do Barro Branco. A gente vai falar sobre função e dessa vez sobre função quadrática. Então, bora lá ver o exercício para a gente poder entender melhor do que está acontecendo e fazer ele da melhor forma possível, beleza? Bom, gente, aqui ele diz o seguinte, ó, uma questão da VUNESP de 2019, da prova do Barro Branco. Bom, gente, aqui ele fala o seguinte, ó, um míssil posicionado em um ponto A e inclinado a determinado ângulo com solo horizontal foi programado para percorrer uma trajetória modelada por uma função f definida por isso aqui, com o objetivo de atingir um ponto B, fixando-se como 0, 0 as coordenadas do ponto A em um sistema de coordenadas cartesianas, cujo eixo da abscissa com unidade de metro representa o referido solo. A ordenada do ponto B seria igual a 0 e a abscissa desse ponto seria igual a quanto? Pessoal, primeiro vamos entender o que o exercício está dizendo, tá bom? E aí eu vou desenhar aqui mais ou menos o que ele está dizendo para nós. Ele fala aqui que tem um eixo x e y. Lembrando, gente, que eixo x e y tem nome. Qual é o nome que o eixo x e y recebe? Esse eixo x é o eixo da abscissa. E esse eixo y é o eixo da ordenada. Não se esqueçam desse nome. Então, nós teremos aqui a abscissa ordenada. Então, ele fala que o projétil, que o míssil, ele sai do ponto 0, 0, que é o ponto A. Então, esse aqui é o ponto A, gente, o ponto 0, 0. Ele faz essa trajetória aqui, ó. Só pode ser ela. Até ele chegar numa trajetória B, no ponto B, que tem o quê? Ordenada 0. Então, ordenada 0, gente, é ele voltar para o chão. Só que aqui ele volta numa posição que é 0, certo? Em y, mas em x é uma distância que ele percorreu. Então, é da forma x e 0. Tudo bem, gente? Então, a gente precisa entender isso. E a função que ele deu é uma função f de x, ó, anota aí, igual a menos 1 sobre 10 a quarta, né? Vezes x quadrado, mais 1 quarto de x. É uma função quadrática, pessoal, porque tem x quadrado. E aí, vamos lembrar algumas características da função quadrática? Vamos lá? Eu fiz aqui um esquema para vocês, ó. Primeira coisa, função quadrática é toda equação da forma ax quadrado mais bx mais c, como vocês podem ver aqui, pintando de amarelo. Para todo x real, é chamada de função polinomial do segundo grau ou função quadrática. Então, você pode chamar tanto de função quadrática como função do segundo grau. Exemplos, vai. 5x quadrado menos 3x mais 8. Essa daqui é uma função completa, porque tem o termo A, o B, que é menos 3, e o C. Para quem não sabe, lembra, ABC é da equação do segundo grau. É o mesmo ABC de lá, tá? Por exemplo, essa B é uma incompleta. Por quê? Porque tem o A, tem o B, que é 1, mas não tem o C. O C é 0. E o C aqui também é uma função incompleta, porque tem o A, não tem o B e o C é menos raiz de 3, tá? E aí também, gente, você pode pegar uma função do segundo grau e fazer o que a gente chama de modelagem, que é transformar numa situação problema, como aqui, ó, a função que relaciona a área A de um quadrado de medida x do lado. Ou seja, a área é a função, que é x quadrado, porque x vezes x é a área do quadrado. Então, essa função f de x igual a x quadrado é a função que representa a área dessa figura. A gente poderia até chamar assim, a de x igual a x quadrado. Tudo bem? Por quê? Porque aí você sabe que é uma função área. Beleza? Bom, gente, e para concluir toda essa ideia, a gente vai para uma terceira ideia, que é entender o comportamento do gráfico de uma função do segundo grau. E o gráfico é uma parábola, como vocês podem ver aqui.
tudo bem? É uma parábola que pode ter concavidade para cima, como esse desenho que vocês estão vendo aí do lado esquerdo, ou concavidade para baixo, como vocês podem ver do lado direito. Concavidade para cima é a boquinha para cima, concavidade para baixo é a boquinha para baixo, tudo bem? E aí você pode ver que quando a concavidade é para cima, ele tem um valor mínimo, que a gente chama de vértice, que é esse ponto aqui de baixo, ó. Que tem o x do vértice e o y do vértice. Lembrando que o x do vértice, gente, é o eixo do x, ó, esse ponto aqui vermelhinho. Esse é o x do vértice. E o y do vértice é esse cara aqui, que está no eixo y. Aqui é a mesma coisa, ó, o x do vértice é o que está no x, e o y do vértice é o que está no y. Nesse caso, o valor é um valor máximo. Por que um valor máximo? Porque a bundinha, né, a parábola está com concavidade para cima, para baixo, então a bundinha está para cima, tudo bem? Por isso que é valor máximo. E aí, pessoal, esses pontos que ela corta o eixo x, ó, que eu estou pintando de vermelho aqui, são chamados de raízes, que a gente pode chamar de x1 e x2. São as raízes da parábola, ou as raízes da função. Então, o que são raízes? É onde ele corta o eixo x, tá bom? E também, para você achar o x do vértice e y do vértice, tem uma fórmula. O x do vértice, a gente fala que é menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Essas são as fórmulas do x do vértice e do y do vértice, para quem não lembra, tá bom? Então, você consegue achar o vértice por uma fórmula. Ou também, gente, uma coisa interessante, uma característica, é que a função quadrática é uma função que a gente fala que é simétrica em relação ao quê? Ao vértice. Então, por exemplo, do x do vértice para o x1 e do x vértice para o x2 tem a mesma distância, porque ela é uma função simétrica. Então, se você quisesse achar o x do vértice também, você pode achar as raízes e achar o meio dela, a média das raízes, porque ela é exatamente o x do vértice. Tudo bem, pessoal? Então, aí nós fizemos aí uma análise, uma reflexão sobre concavidade, valor mínimo, valor máximo da função quadrática e como achar o x do vértice e o y do vértice pela fórmula do vértice, tá bom? Voltando para o exercício, pessoal, então a gente tem aqui, ele sai do A e vai para o B. Logo, olha o que é legal, o que ele pediu? O valor da abscissa. Então, é só achar as raízes. Mas uma raiz a gente sabe que é zero. Como? Pessoal, vamos lá? Só para agradar nossa aulinha, você vai pegar a função e vai copiar aqui, ó. Menos 1 sobre 10.000, ó, vezes x quadrado, mais 1/4 de x, igual a zero. Por quê? E aí eu vou fazer uma lembrança para vocês. Quando você iguala a zero, você quer as raízes da equação. Então, a nossa missão é achar as raízes. Tudo bem? Porque as raízes é quando a equação é igual a zero. Toda vez que você iguala a equação a zero, você vai achar o quê? As raízes da equação. Tudo bem? E aí a gente vai resolver essa equação. Vamos lá, pessoal? Com muita calma, tá bom? Bom, então, gente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer essa equação. Para resolver essa equação, eu vou botar o x em evidência. Vai ficar x que multiplica menos 1 sobre 10.000, mais x, né? Mais 1/4, fecha igual a zero. Nessa questão, gente, como é uma multiplicação em parênteses, nesse caso, ou x é zero, ou o que está desse lado aqui é igual a zero, que é menos 1 sobre 10.000 vezes x mais 1/4 igual a zero. Tudo bem? Então, o que vocês vão fazer? Resolver essa equação. Mas não é difícil, quer ver? Passa 1/4 para lá, vai ficar menos 1 sobre 10.000 x igual a menos 1/4. Tudo bem? Agora, gente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar o menos e o menos dos dois lados e vou pôr mais. Vou pegar o 10.000 que está dividindo e passar multiplicando. Então, vai ficar 1x, que é x, igual a 10.000 que vai para cima, dividido por 4, que vai ficar embaixo. Portanto, x é 10.000 dividido por 4. 10.000 dividido por 4, gente, é 2.500. E aí, 2.500 sendo a resposta, só pode ser uma alternativa. A alternativa D de demais. D de divino. Tudo bem, gente? Então, aqui, ó, é dos 2.500. Então, o que a gente pode dizer? Que as raízes são 0, 0.
e 2.500 e 0, que é o ponto B, ó, 2.500,0. Tudo bem, gente? Então, nós achamos muita coisa fazendo essa questão. Nós conseguimos descobrir aqui o ponto das raízes, a gente conseguiu entender o comportamento do gráfico, inclusive se você quisesse o x do vértice, ó, é 1.250, que é a metade, né? E para achar o y do vértice, gente, é só substituir o x do vértice na função. Às vezes é bom e às vezes dá dificuldade, às vezes é difícil, que nem aqui. Substituir ia dar um trabalhão, mas ia dar certo também, tá bom? Então, gente, eu fico por aqui. Estudem essa matéria, não deixem passar a função do segundo grau, porque ela é muito importante e nos vemos na próxima aula, tá bom? Forte abraço, bons estudos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.